Deixa eu falar pra você. Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, mas não desacredita não. E aí galera, como é que vocês estão? Tão felizes com Jesus? Tão tudo bem? Eu sou o Vinícius. Eu sou o Júlio. E hoje a gente está aqui com esse convidado maravilhoso que mora no meu coração. Ele tem nos ensinado muito, tem acompanhado a gente de perto, puxado as nossas orelhas, né? Dado uns sermões, mas é um cara muito sereno, humilde, meu líder e amigo, um espelho de vida para mim. Ele mora no meu coração para nós, né? Chicão Barros! Salve! E é isso aí, Chicão. Tranquilão, mano? Como é que você tá, pai? Cara. É isso. Tamo aí, né? Tamo aí firme e forte na caminhada. E é muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha intimidade, né? Saímos do cenário lá de vocês. É isso. Né? Tivemos hoje... que estar aqui. Eu vou postar no final aí nos erros que ele tá manquitola. A Bíblia diz que a gente tem que seguir os nossos líderes, né? E se parecer, mas ele levou muito a sério, tá ligado? Que então... humilde de coração, literalmente. Que é humilde. Galera, hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre maturidade. A maturidade é uma coisa muito importante e que tem sido muito escassa nas nossas igrejas e no meio cristão. Tem feito falta. E é uma coisa de extrema importância. Por isso hoje eu quis trazer esse cara aqui que para mim é um exemplo de maturidade, tanto familiar, tanto na vida financeira quanto ministerial. Para mim ele é um espelho, como eu já disse no começo. Ele tem nos ensinado muito. A maturidade é o que diferencia os homens dos meninos. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí, Chicão, o que você tem para falar um pouquinho pra gente hoje sobre maturidade? A gente tem muito que aprender e você pra gente é uma inspiração e um espelho de maturidade para nós. Cara, eu fico impressionado com a conexão do Espírito. Ontem o Júlio veio tomar um café aqui em casa e eu falei exatamente sobre essa passagem. E se você olhar aqui no meu celular, a Bíblia está aberta justamente nessa passagem. Que eu ia citar justamente roubei esse teu versículo. texto. Não. E o que é interessante desse versículo é que esse capítulo inteiro de 1 Coríntios está falando sobre o amor que vem de Deus, né? E tem tudo a ver com essa série. Começaram falando sobre intimidade e agora maturidade. E é interessante que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, à glória, ele falou que ele ia, mas ia deixar um amigo, o Consolador, o Espírito Santo, né? E com relação... O que tem a ver? Mas, Chico, o que tem a ver, né? Essa questão da maturidade com o Espírito Santo, com o amor, tem tudo a ver. Porque Jesus é o amor. Esse capítulo está falando sobre o amor. E para a gente se relacionar com o amor, a partir do momento que Jesus subiu, só através do Espírito Santo. Né? Não tem outra forma. A próxima forma que a gente vai se relacionar com o amor é na glória. Então é uma outra forma de amor. Mas a partir da crucificação, da morte de Jesus, né, a gente só vai se relacionar com Ele através do Espírito Santo. Então nós precisamos verdadeiramente, como Paulo disse aqui, deixar as coisas de menino para trás e ter maturidade. Maturidade para verdadeiramente nos relacionarmos com o Senhor da forma que Ele quer que nós
nos relacionemos. No início da nossa conversão, pelo menos comigo foi assim, eu me converti em 2004, eu me relacionava como? Através da busca das coisas que ele poderia fazer na minha vida. Então, o que eu buscava? Ler muito a Bíblia, entender a palavra, gravar aquilo no meu coração, e buscava não só os pés do Senhor, mas buscava as mãos, porque eu queria que Ele restaurasse o meu casamento, restaurasse o meu caráter, restaurasse a minha vida. A partir de um certo momento, eu fui crescendo e ganhando estatura de homem, né? Nesse relacionamento. E aí, a partir daí, eu já comecei a querer outras coisas, a buscar o ID, a buscar cumprir verdadeiramente aquilo que Ele nos ensina, que é amar como Ele amou, né? Andar como Ele andou, pensar como Ele pensou. A gente compartilhou de uma música essa semana, né, que tocou muito a gente, uma música muito cristocêntrica. A gente vai, né, deixar no link aí. Isso, essa música é muito cristocêntrica, então ela nos marcou. Por quê? Porque se a gente conseguir atingir esse patamar onde a gente vai olhar para o nosso irmão conquistando coisas, e aí nós vamos nos alegrar, ao invés de pensar assim: poxa, Senhor, mas por que ele consegue e eu não consigo? Poxa, Senhor, por que essa porta de emprego se abriu para o Júlio e não se abriu para mim, e o Vinícius tem conquistado coisas e eu não tenho conquistado, né? Quando verdadeiramente o egoísmo sair de nós, quando verdadeiramente a inveja sair do nosso coração, cara, então nós atingimos um nível de maturidade em que nós verdadeiramente nos tornaremos cristãos. O Júlio me falou uma coisa ontem que me marcou muito, porque ele falou assim: eu quero verdadeiramente me converter, eu quero verdadeiramente me tornar um cristão. Meu jovem, cara, e isso daí me tocou. Júlio, muito mais novo que eu, pra quem não sabe, eu vou fazer 48 anos agora em maio. Nem parece atleta, cara. O Júlio, um menino de 20 anos, sabe, já atingiu uma maturidade que eu demorei alguns anos para atingir. E eu creio que aqui não está falando, especificamente nesse texto, não está falando sobre idade, não é sobre isso, não. É sobre o entendimento. Quando a gente tem um entendimento do que verdadeiramente é ser um cristão, então nós atingimos a maturidade e a estatura de um cristão verdadeiro. Inclusive, a música que nós compartilhamos essa semana, ela diz para que nós possamos olhar para as pessoas e desejar que elas sejam mais amadas do que nós, olhar para as pessoas e desejar o sucesso delas, sabe? Você olhar para o sucesso do teu irmão e não invejá-lo, você se alegrar com isso. Isso é incrível, essa música é incrível, tem mexido demais comigo, falado muito comigo, e quem nos indicou essa música foi o nosso anfitrião Maduro aqui, cara, incrível. Essa música é muito legal, a gente vai deixar o link dela na descrição. Parabéns aos compositores, é incrível, a letra mexeu muito comigo. Ela aborda muito a maturidade, sobre nós sermos cristãos verdadeiramente. Então, galera, uma experiência que, tipo assim, que eu tive quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu ouvia muito o apóstolo falar assim, Gálatas 4, que fala: se o herdeiro for menino, que difere ele de um escravo? Nada. Então, o que a gente entende com isso? Que enquanto a gente é menino, por mais que Jesus completou o sacrifício, ressuscitou e me deu uma herança muito maior do que a antiga, da antiga aliança, me faz entender que enquanto eu continuar sendo menino, eu não vou poder alcançar essa herança, eu não vou poder entrar plenamente nessa herança. Então, o que eu tenho que me tornar? Eu tenho que me tornar literalmente alguém maduro. E é o que o Chico falou, não necessariamente alguém maduro é alguém que já viveu bastante. A gente pode ter 50 anos de igreja, mas não necessariamente ter se tornado alguém maduro. E às vezes a gente fica um ano dentro da igreja e você fala: putz, mano, que pessoa profunda em maturidade, porque ela buscou verdadeiramente se parecer com Cristo e se converter verdadeiramente para alcançar a herança e poder desfrutar de coisas mais profundas dessa herança. Então, maturidade é a gente poder acessar um lugar de herança que já foi conquistado através da cruz, em que os meninos ainda não alcançaram. Eu acredito que todos nós três estamos buscando esse lugar de um pouco mais de maturidade para alcançar a herança um pouco mais profunda em Jesus, de provarmos coisas
até mesmo de intimidade de uma forma mais profunda em Jesus. E você, jovem? Porque na verdade esse canal aqui é do Jump, então a palavra é direcionada para você. E aí, até quando você vai ficar com esse mimimi? Muitas vezes no meio da igreja, minha igreja tem bastante jovem, tem chegado muita gente nova. Nós temos ensinado a eles sobre intimidade e outras muitas coisas. Esse assunto, ele é uma extensão da intimidade. Porque, assim como a intimidade, a maturidade, ela vai sendo adquirida com o tempo e com a vivência em Deus. Sim. Então, muitas vezes, a maturidade, ela vai ser extremamente importante para a sua vida com Cristo e para a sua intimidade com Cristo. Quando você chega na igreja e algo não te agrada, você vai ter que ter a maturidade para saber lidar com aquilo, para saber olhar para a situação e saber lidar de forma madura. Estou sendo até um pouco redundante, mas essa é a real. Até quando você vai tomar bronca e ficar de carinha feia, até quando você vai receber um não, ai, meu pastor falou isso, ai, meu pastor falou aquilo, Ai, amiga, você viu que a pastora não deixou eu dançar aquela música? não há mais tempo para esse tipo de mimimi na igreja. A maturidade tem que ser estabelecida de forma concreta no nosso meio. Uma das coisas que eu mais admiro no Chicão é que ele nos ama verdadeiramente, e nas horas que ele tem que dar bronca, ele vem desse jeito manso, só que ele vem com palavras que vai direto no coração, sabe? Ele é um cara que tem muita vivência, muita experiência em Deus, né? Então a gente precisa ouvir e parar e ter maturidade para entender o que ele tem a nos ensinar, porque senão a gente não vai conseguir absorver, e são coisas de suma importância na nossa vida. No meio cristão, nós temos muita dificuldade de lidar com o não, né? E isso em todos os ministérios, tanto com os membros, com o diaconato, ministério de louvor, equipe de som. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos exercitado a intimidade, a qual gera a maturidade. Então, o ensinamento tem sido muito rígido e os nossos líderes têm pegado no nosso pé sobre isso. Quando nós estamos titubeando, a gente coloca a mão na consciência e lembra de algo, lembra de algum ensinamento maduro, de forma madura. A maturidade é quando você toma uma bronca e você consegue se alegrar com isso, você consegue enxergar que isso vai somar para a sua vida com Deus, para a sua intimidade, para a sua maturidade. É quando você ouve um não e sabe que aquilo é para o seu próprio bem. Muitas vezes, nossos líderes falam que não estamos aptos para fazer tal coisa, e isso é falado de modo sábio, pois quem está à frente está ali pela direção de Deus, e Deus não se engana. Como eu disse anteriormente, né, a forma de nós nos relacionarmos com Jesus, a partir do momento que ele ascendeu ao alto, é através do Espírito Santo. 2 Coríntios 3, o versículo 17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali a liberdade. E nós confundimos muito liberdade com vontade, com desejar coisas que não nos vão edificar. Quando nós atingimos determinada maturidade, esse tipo de coisa já não nos confunde mais. O que é liberdade? No mundão eles têm dizer que é assim, isso é liberdade, não libertinagem, né? E a gente confunde muito, principalmente o jovem, liberdade com libertinagem. Isso é top. Uma vez eu ouvi de um senhor assim, perguntei para ele assim, qual conselho você daria para nós? Né? Na época eu era jovem, bem mais jovem, ele falou assim, jovens, envelheçam, né? E vocês já repararam que tem alguns jovens que são velhos e tem alguns velhos que são jovens, que é o meu caso. As pessoas quando sabem da minha idade não imaginam que eu já tenho quase 50 anos. E tem pessoas que são jovens, mas na verdade são velhos de espírito, né? Mas não é que é velho, já atingiu uma certa maturidade. Lá na igreja nós podemos citar um exemplo de um jovem que é muito maduro, o Vitão, baterista. Sim. Ele é um jovem que é muito maduro. Às vezes ele me fala algumas coisas. Vitão, você vai ver aí? Taca a foto dele aí, editor. Taca a foto dele aí, editor. Você vai ver esse vídeo. Você vai ver esse vídeo, Vitor. E você vai falar assim, imagina,
Mas sim, tem vezes que você me fala algumas coisas que eu falo, puxa, uau, aprendi mais uma coisa nova. A questão da maturidade, quando você atingir uma certa maturidade, o bom é isso, porque não importa quem quer que esteja falando, você aprende com todos, sabe? Agora quando a gente se acha dono da razão, quando acha que já sabe tudo, então verdadeiramente nós ainda não atingimos essa maturidade. A maturidade nos traz paciência, a maturidade nos traz inteligência emocional para agir em determinadas situações. Uau. A maturidade nos traz calma e tranquilidade. O Vinícius fala que fica admirado com algumas atitudes minhas, porque uma vez num reencontro a gente passou uma situação muito estressante porque não funcionou o equipamento de som e o apóstolo ficou chamando a nossa atenção daquela forma que vocês sabem, né? Muito ferrenha, muito forte, de uma forma muito forte. E aí todo mundo ficou bravo e aí eu peguei e todo mundo pensou assim, puxa, agora o Chicão vai explodir, ele vai soltar um palavrão. E aí eu virei para eles muito calmamente e falei, precisamos orar. Esse é o sentido da maturidade. Inclusive, essa foi a primeira vez que eu vi o Chico um pouco mais bravo, porém de forma madura. Ele soube lidar com a situação, com a solução, né? Ele olhou para nós que já estávamos ali contaminados, com os nossos corações cheios de ódio, querendo matar o AP, dar um rodo na perna dele, que ele é manco, para quem não sabe, nosso querido 2930, inclusive o Chicão tá igual, e a gente já tava muito bravo, e até o Chicão ele tava tirando do sério já, e no final de tudo o Chicão virou pra nós, aí eu olhei pro Vitor e falei, mano, acho que o Chicão ficou bravo. Quando o Chicão virou pra nós, a gente se admirou, porque ele virou pra gente com um semblante sereno, sabe? A gente sabia que ele estava já no limite dele, mas com a serenidade e a maturidade ele olhou para nós e disse, nós precisamos orar pelo AP, para que ele saiba lidar com essa pressão toda. É muita coisa nas costas dele, a responsabilidade desse evento é muito grande, a batalha espiritual que rola aqui é muito grande, então nós precisamos orar por ele, cobrir ele com oração, para que ele não se descontrole e desconte em quem não tem culpa. Acho que para sintetizar, tipo assim, a gente tem dado exemplos de vivência que nos estão levando à maturidade, e se a gente trouxer para a Bíblia, qual que era a estatura de uma igreja madura que a Bíblia nos traz? Atos 2, no versículo 43 em diante, diz assim, os apóstolos faziam, 44, todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então a gente vê que nada mais é o que a gente está fazendo aqui, é se juntando, tentando repartir o coração numa mesa e esperar que Jesus reparta o coração dele, sabe? O ênfase disso tudo é esperar que Jesus também reparta o coração na mesa, para que a gente possa verdadeiramente se tornar uma igreja madura da qual Jesus tanto se agradava, sabe? E a gente tem trazido exemplos simples, sabe? O Chico, mano, você é louco, uau, pela vida desse cara, sabe? De tantas coisas simples, mas que mostra o que a Bíblia sempre pediu, o que Jesus sempre pediu para uma igreja madura. Amém? Nós temos hoje aqui um exemplo de não maturidade. Cara, essa menina aqui já grudou em todas as luzes possíveis. Olha como ela é linda. Olha a gata. Cara, ela já grudou nessas luzinhas daqui, ela já grudou nas lapelas, ela já grudou em tudo, inclusive no pé, ó, ela tá doida, ó, para! Não tem maturidade. Não tem maturidade, sem disciplina total. Sem maturidade. Cara, tem que educar melhor teus filhos, viu, ó. Olha aqui, ó, não, ó, mas é uma graça, é uma fofa, mas ela não para, ela é uma fofíssima. A maturidade, ela vai impedir você de viver certas coisas. Em 1 Coríntios 2, versículo 6 ao 7,
Diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então, alguns ensinamentos você só vai poder receber quando você atingir certo nível de maturidade. Porque há coisas que você não vai saber digerir se a tua maturidade não estiver em dia. Há coisas que o Senhor não vai derramar sobre a sua vida se você não desenvolver a tua maturidade. Você mesmo vai reter as suas bênçãos por falta de maturidade. Então, sejamos maduros, sejamos homens de verdade, né? Nós que somos homens, vocês mulheres, procurem ser sábias. Vamos procurar ser edificadores e pacificadores no meio das igrejas e do ministério. Em nome de Jesus, não há mais tempo a perder. Sintetizando tudo aquilo que a gente falou aqui agora, o Júlio falou da igreja primitiva, né? Então, qual que é o nosso foco? Como foi falado no primeiro vídeo da intimidade, o primeiro foco é que a gente chegue ao jardim. Só que indo mais para frente, o que tem a ver com o tema de hoje foi a igreja primitiva. Vamos tentar atingir o nível da igreja, de maturidade da igreja primitiva, no partir do pão, no suporte, no entender quais são as necessidades e dificuldades que tem no meio do povo, para que só depois... Ó o capeta aí, ó. Cara, essa gata. Cara, é terrível. Vamos nos reunir verdadeiramente e nos unir em amor para que só depois nós consigamos chegar no jardim. Passo a passo nós atingiremos a maturidade. E maturidade que nós estamos falando é a maturidade espiritual, não é idade, não é vivência, não é nada disso. Eu conheço e creio que vocês também conhecem crianças que são muito maduras espiritualmente. E a gente conhece também homens, mulheres, senhores, senhoras que são crianças espiritualmente. A maturidade que nós queremos que vocês atinjam é a maturidade espiritual, pois nós estamos falando para jovens. Eu costumo muito falar sobre isso. Não adianta a gente exigir responsabilidade de adultos, de jovens, de adolescentes, de crianças. Eles ainda não atingiram nem a maturidade emocional, nem a física, nem a mental, quanto mais a vivência. Tem coisas que eu vivi que eles ainda vão viver. Então, a gente tenha isso em mente, né? Vamos buscar, como foi falado no primeiro vídeo, intimidade. E como nós estamos falando agora, maturidade. São dois pontos chaves para que verdadeiramente nós nos encontremos no jardim com o Senhor e para que nós sejamos verdadeiramente como a igreja primitiva, uma igreja considerada por Cristo, uma igreja madura. Amém. Amém. É isso aí, glória a Deus. Esse é um cara que vocês vão ver por aqui sempre, porque ele é o nosso líder e ele foi quem nos inspirou a fazer todo esse movimento. Ele quem nos ajudou a começar essa movimentação no reino e ele quem tem nos dado todo o suporte espiritual também, juntamente com a liderança da igreja. Então vocês vão ver muito esse cara por aqui e a esposa dele vem por aí, hein? Sim. Paulada na cabeça do cão. Eita. A bicha é brava, hein? A bicha é brava. E aí? Você vai ficar perdendo tempo ainda com mimimi? Ou vamos se aprofundar em Deus e resolvermos ser verdadeiramente maduros? Chicão, eu quero te agradecer, cara. Obrigado demais. Tamo juntão, Vini. Eu agradeço, é uma honra pra mim ter seu amigo. Ser parte do seu cotidiano, ser parte do teu ministério. Cara, pra mim é uma honra ter você como espelho, você vai estar sempre por aqui. Isso mexe demais comigo. Cada palavra, cada ensinamento, isso mexe demais comigo e eu tenho guardado profundamente no meu coração. Sem roteiro, sem script, cara. Eu amo a sua vida. Muito obrigado, mano. Te amo. Muito obrigado. E eu não tenho maturidade pra receber esse tipo de elogio. Agora é minha vez de te elogiar, cara. A gente esteve conversando ontem mesmo e, cara, o que eu mais quero é ser unido verdadeiramente de coração com você e, sabe, literalmente ser como, não sei se isso existe, mas ser uma única pessoa como um casal para toda a eternidade junto com você, mano. Amo sua vida e quero me parecer com você. É isso aí. Então, Maturidade. Aí, rapaziada,
Olha a arte do garotinho. A arte aí do garoto, ó. Manco Tá aqui, e ó. humilde de coração. Manco e humilde de coração. Atleta. Tá aqui toda a nossa parafernália para poder gravar e trazer um pouquinho de conteúdo pra vocês, né? Para ser muita bênção. Eu quero trazer aqui a nossa convidada. Tá mamando! Ela tá mamando, gente. Olha isso aqui, galera. Sem maturidade pra isso. Pouca maturidade pra isso. Olha. Eu olho pro já dos caramba.